Eu não tenho o hábito de me envolver nas crenças das pessoas, tá? Eu concedo a todos o privilégio de adorar como, onde ou o que desejarem, tá? Deixo para cada um resolver essa questão. A crença dos outros, para mim, é um assunto que normalmente eu não me envolvo. Mas a pedido de um amigo que segue o canal Escritura Comentada, eu vou falar hoje sobre um assunto que em outro momento eu não falaria. A doutrina da confissão positiva. E o que eu penso sobre isto, tá? Mas antes, aproveitando que você está aqui, te inscreve no canal e deixa um comentário. Deixa um like se gostar. Se não gostar, me diz porque não gostou, tá? E voltando ao foco, a confissão positiva é uma doutrina muito popular entre os neopentecostais. Essa doutrina, ela enfatiza que as palavras declaradas com fé têm poder criativo e determinam o acontecimento das coisas à nossa volta. Essa doutrina, ela também é chamada de teologia da fé e tem íntima ligação com a doutrina da prosperidade. Uma das características mais marcantes dessa doutrina, é a crença de que quando alguém declara algo com convicção, com firmeza, como por exemplo, alguém que está doente, eu determino, eu estou curado, ou então está passando problemas financeiros, eu vou prosperar. Inevitavelmente faz com que aconteça no pensamento dele. Pois a fé expressada com palavras tem o poder de atrair e criar a realidade que ele quer, que ele deseja naquele momento. Isso chega a parecer mágica, né? Por isso, para que a gente entenda esta doutrina, nós precisamos lançar um olhar mais aprofundado nela. E é justamente isso que a gente vai fazer ao longo desse vídeo, tá? Historicamente, a confissão positiva, ela surgiu no século XX e foi influenciada pelo novo pensamento. Um movimento que ensina que a mente molda a realidade. E os primeiros pensadores, na verdade, o primeiro que apareceu com isso foi E.W. Kenyon, que unia ideias cristãs a conceitos de autoajuda e metafísica. E para ratificar as suas convicções, os defensores da confissão positiva passaram então a citar algumas passagens das Escrituras, tais como Provérbios 18, 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Ou Marcos 11, 23, que diz: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E ainda Romanos 10, 10, que diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É isso aí. Essas escrituras, elas são de fato poderosas, a gente não questiona isso, são bonitas, são belas. O problema está no exagero e na distorção doutrinária que eles fazem. Da maneira que interpreta o texto sagrado, é como se a fé e as palavras do homem substituíssem a soberania de Deus. Mas talvez o maior problema da teologia da confissão positiva seja que ela coloca o poder da ação no homem e não em Deus. Ela meio que centraliza o poder criador nas palavras da criatura, em vez de centralizar na vontade
e no tempo do Criador. Isso termina por conduzir o fiel pelo caminho da fé autocentrada. É quase, como eu já disse, uma fórmula mágica. Outro fato curioso é que a doutrina ignora o sofrimento como parte do plano divino, descartando até que nas Escrituras muitos servos fiéis passaram por provações como doença, pobreza. Inclusive Jó é um exemplo, Nefe, Paulo, Alma, Timóteo, Moroni. A Escritura é muito rica, tem tantos. A confissão positiva, meus irmãos, ela sugere que essas coisas só ocorrem com o indivíduo por causa de sua falta de fé, o que culpabiliza injustamente aquele que está sofrendo. É comum entre os defensores dessa doutrina, dessa crença, retirar do contexto algumas passagens das Escrituras, dando a elas uma interpretação simplista e fora da doutrina de Jesus Cristo. Eles confundem fé com positividade. Ignoram que a fé exemplificada nas Escrituras é depositada em Deus e em sua vontade, não nas repetições das declarações humanas. Na contramão deste pensamento, nós sabemos que a fé é a ação confiada em Deus e não uma fórmula determinada para determinar os resultados que desejamos. Embora nós acreditemos que os céus se abrem e que milagres acontecem pela fé, nós também cremos que, se for da vontade do Senhor, é uma condição constante. Joseph Smith, por exemplo, ele orava com fé e declarava bênçãos. Mas quando ele fazia isso, ele reconhecia a soberania de Deus acima de tudo e de todos. No livro de Mórmon, Moroni declara: e o motivo pelo qual cessa de fazer milagres entre os filhos dos homens é que eles degeneram na incredulidade, abandonam o caminho reto e desconhecem o Deus em quem deveriam confiar. Ou seja, a fé ela é essencial, mas não é soberana. Em resumo, a confissão positiva ensina que a palavra falada com fé cria realidades. Que você, a pessoa, pode declarar cura, pode declarar riquezas e bênçãos, que isso acontecerá só pela força da fé e da palavra. Mas o Evangelho de Jesus Cristo ensina que a fé confia na vontade de Deus, não exige dele. Que a oração deve ser: se for da tua vontade. Que o poder está em Deus e não na língua humana. Enfim, meu irmão, a confissão positiva, ela pode até soar como um cântico bonito aos nossos ouvidos. Ela pode soar como palavras doces, embaladas por uma promessa de vitória. Mas a fé verdadeira, ela não é o microfone que comanda o céu. É um joelho dobrado que se submete à majestade de Deus. Nosso Salvador nunca ensinou: declare e tome posse. Ele nunca disse isso. O que ele disse foi: seja feita a tua vontade. A fé autêntica não é uma exigência autorreferente, é uma rendição confiada. É como disse Nefe: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor.
porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho. Essa, querido, essa é a fé que move montanhas, não por força de decreto, mas por força de confiança humilde. Portanto, confessemos sim, mas confessemos nossa dependência de Deus. Declaremos com ousadia que Jesus é o Cristo e que nele reside o poder, a cura, a provisão e o tempo certo de todas as coisas. Porque no final das contas, não é o som da nossa voz que cria o milagre, mas a vontade de Deus em resposta a um coração quebrantado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.